Sejam bem-vindos a mais um Entrevistas. É bom te ver aqui novamente nesta terça-feira e a gente vai falar de política. Não torce o nariz porque é importante a gente estar sempre bem informado. Assuntos que normalmente a gente meio que abomina, que é a distância. Quanto mais a gente está informado, melhor a gente se posiciona. E a gente recebe o vereador de Vitória, Leonardo Monjardim. Muito bem-vindo, vereador. Obrigado pela sua participação. O vereador Leonardo Monjardim é advogado, professor, escritor e empresário e desde 21 de dezembro do ano passado também vereador. Uma experiência nova, embora o senhor já seja um agente público, agente político com uma certa experiência, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar, né? E sem dúvida nenhuma a política já vem fazendo parte da minha vida já há algum tempo, né? Algumas experiências na gestão pública. Também como dirigente partidário, já fui presidente de partido, e agora estou tendo a primeira oportunidade de realmente ocupar um cargo legislativo e poder contribuir com as nossas ideias para a cidade de Vitória. O vereador Leonardo Monjardim assumiu por conta da cassação do ex-vereador Gilvan da Federal, que hoje é deputado federal. E aí, como ele é do mesmo partido, né? Quer dizer, na verdade, o Gilvan da Federal, ele teve o mandato de vereador cassado, mas foi eleito deputado federal também na eleição do ano passado. É um grande emaranhado, mas não é tão difícil de compreender. Vereador, eu queria saber o seguinte, qual foi a sua primeira impressão? Assim, é o primeiro mandato, é a primeira experiência com o mandato, mas o senhor tem esse envolvimento. Mas estando lá na Câmara, estando no dia a dia, como é que é essa rotina? O que o senhor é tão pouco tempo, dá para sentir que é algo muito maior do que o senhor já imaginava? Eu já tive experiências, né, dentro do legislativo, já fui chefe de gabinete parlamentar, então eu já consegui viver o que eu estou vivendo hoje, apenas um lado diferente. Não tá, mas acaba que quando você é chefe de gabinete, você acaba sendo um chefe de gabinete com viés político também. Eu participava muito do mandato, das discussões políticas, da elaboração de ideias, de projetos, planejamento político, o que me facilitou muito. Hoje eu consigo chegar na Câmara de Vitória com uma maturidade, o que me facilitou bastante, e eu tenho uma reflexão e faço uma avaliação que, apesar de 4 meses de mandato, a gente consegue realmente já ter um resultado muito positivo, muito em função dessa experiência que eu já vinha acumulando há muitos anos. Então, eu já sabia um pouco do que iria enfrentar. Não é um ambiente fácil, porque você trabalha com vários espectros políticos, várias vertentes, vários atores que pensam diferente, mas eu acho que isso que é a riqueza do parlamento, é justamente você ter essa diversidade para você dialogar, refletir até sobre aquilo que você pensa, né, elaborar melhor suas ideias e poder, ao final, junto com todos, construir algo positivo para a sociedade. Eu quero ler aqui uma parte do seu discurso na posse, que foi assim: meu espectro político é de direita. Defenderei as pautas conservadoras e serei firme nas minhas convicções, mas sempre respeitando o contraditório, que é importante no processo democrático. Quando você falou do contraditório, do respeito, me vem muito porque na última eleição, nos últimos tempos, a política tem uma polarização que virou não só formas diferentes de enxergar as coisas, mas verdadeiras agressões. Quais são as suas bandeiras e como que o senhor vê isso, assim, agora com o mandato, vivendo nessa situação que a política está no Brasil? Então, em primeiro lugar, o político ele é um ser humano, né? É um cidadão e que deve respeitar as pessoas como ser humano e também como cidadão. Então, eu entendo que o político ele tem que ter a capacidade de dialogar até quem pensa diferente. Isso é uma premissa minha, acredito muito nisso, na força do diálogo. É o fato de uma pessoa pensar diferente, defender bandeiras diferentes, não te leva na condição de se tornar um inimigo ou ser desrespeitoso com essa pessoa. Quando eu falo das minhas convicções e defender de forma firme, é porque eu acredito e tenho uma condição muito bem construída nas minhas ideias. Mas faço o diálogo com qualquer aspecto político, qualquer político, no sentido de fazer uma construção, de pensar na cidade e nas pessoas. Nós não podemos... porque o que a gente percebe hoje, essa coisa irracional, muitas vezes leva a um cidadão ou um político votar contra a sociedade ou contra a sua cidade, contra o seu estado, até mesmo contra o seu país no Congresso,
por não se identificar ideologicamente com quem está fazendo a proposição, às vezes, de uma ideia. E aí eu uma acho, guerra pessoal. e aí eu acho um grande equívoco, eu acho que isso é imaturidade política. Recentemente, por exemplo, eu fiz uma votação na Câmara de Vitória que eu votei com os outros 3 candidatos de espectro de esquerda. Um do PCdoB, outro do PT e outro da Cidadania. Mas o projeto se tratava do primeiro emprego e um instrumento de orientação e formação dos jovens. E assim, eu não posso votar contra, eu acho que isso é votar contra a oportunidade de trabalho, contra a oportunidade de aprendizado, sobretudo esse jovem que encontra tanta dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, só porque os 3 vereadores da esquerda, que defendem políticas totalmente contrárias à minha, e por isso eu votar contra um projeto dessa natureza. Então, eu acho isso a imaturidade. Eu acho que e nisso eu estou muito bem consolidado, muito bem informado, no sentido de aquilo que for bom para a cidade, independente de quem seja o autor do projeto, independente do que for a matéria, de quem seja proposta, eu vou votar sempre no sentido de servir a cidade e o cidadão capixaba. E quando o senhor concorreu, né, porque o senhor ficou como suplente, mas quando o senhor concorreu e chegando à Câmara, quais as suas bandeiras? Que o senhor... Eu tenho bandeiras, as minhas bandeiras são conservadoras, por exemplo, dentro da questão da formação da educação, que é uma área que eu atuo bastante, eu defendo a escola cívico-militar, eu acredito muito nesse modelo, as experiências que eu tenho, e aí não é só um acreditar por entender teoricamente porque seja bom, eu vivi isso, eu fui dentro das escolas, conheci as escolas de Viana, conheci as escolas de Cariacica, conheci a escola de Vila Velha, presenciei diversos depoimentos, ao ponto de encontrar um professor de esquerda, militante do Partido dos Trabalhadores, que afirmou ser a vida inteira contra a escola cívico-militar, e ele fez até um trocadilho, ele disse, hoje eu continuo contra, mas hoje eu continuo contra para que ela não saia mais daqui, porque mudou o comportamento dos alunos, a disciplina, o desempenho dentro da sala de aula, inclusive os pais têm dado esse retorno para a escola, dizendo o quanto que esses alunos melhoraram o comportamento também em suas residências. Então, eu acredito nesse modelo, um modelo disciplinar. Quem conhece as escolas hoje públicas percebe realmente as escolas muito pinchadas, com carteiras quebradas, vidros quebrados, e na escola cívico-militar você não encontra isso. Existe uma disciplina muito grande. Então, como é que eu posso ser contra? Eu acho que só quem não conhece, que não consegue compreender, porque também tem um pensamento completamente contrário ao que de fato acontece nas escolas. Todo mundo, quando se fala de escola cívico-militar, as pessoas pensam que é um quartel, um mini quartel, né, para crianças. Mas, na verdade, não é nada disso. Não se muda a grade curricular, os professores são os mesmos, tudo muito bem direcionado pelo MEC. O que você tem são profissionais militares da reserva, no caso da Escola Cívico-Militar, dentro do padrão daquela que foi criada pelo governo federal, são militares das Forças Armadas, mas também você tem a modalidade que você pode fazer convênios com o Corpo de Bombeiro e as polícias militares dos seus estados, onde que eles colocam também bombeiros e militares da reserva, que na verdade dão a eles um preparo cívico, ensinando os valores da pátria, ensinando o hino nacional, a formação antes de entrar em sala de aula, a disciplina, a convivência com os demais colegas de escola e também o respeito aos professores e à família. Então, como é que isso pode ser ruim para a sociedade? O senhor chegou a apresentar já esse projeto na Câmara de Vereadores? Apresentei, discuti, fiz uma audiência pública, como também discuti uma escola sem partido, mas a gente luta por um sistema muito bem formado pela esquerda que é contra, totalmente contra. Então, existe um movimento muito forte para que isso não aconteça. Só para você ter a ideia, no Brasil inteiro hoje tem pouco mais de 200 escolas cívico-militar em 4 anos de governo, depois de ser implantada. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos 1 em Vila Velha, nós temos 2 em Viana, nós temos 3 em Cariacica. Então, quer dizer, é muito pouco, só 3 municípios adotaram essa medida. Mas no âmbito do município de Vitória, que é a sua atuação como vereador, o senhor chegou a visitar as escolas e conversar com a Secretaria de Educação e o prefeito de Vitória para tentar trabalhar isso? E talvez não uma construção de uma escola cívico-militar, mas algo pontual que possa, de repente, trabalhar essa questão da disciplina? Então, eu encaminhei isso para a secretária,
me parece não ter um desejo dela, ela me coloca isso de uma forma não explícita, mas a gente percebe, até porque Vitória reúne todas as condições de tê-la. Se não tem até agora, eu acredito porque não é uma política realmente dentro do espectro traçado por essa gestão por parte da Secretaria de Educação. Da mesma forma que nós também ingressamos logo nos primeiros dias de mandato com a escola, o projeto de lei com a escola sem partido. Travamos, inclusive, uma discussão muito sobre a questão da constitucionalidade. O vereador do PSOL tentou derrubar, conseguiu eliminar para que esse projeto não fosse em pauta. Depois nós conseguimos derrubar essa liminar, colocamos em votação, mas apenas eu e mais 3 vereadores votamos a favor da escola sem partido, os demais... E o que é exatamente a escola sem partido que o senhor defende? A escola sem partido é outro equívoco também. Existe uma tese que diz que a gente vai censurar a oportunidade do professor explanar um pouco mais sobre a política nacional, sobre a história, inclusive dizendo que há um comprometimento da narrativa da história. Só que é totalmente equivocado. O que a gente busca o passado não vai ser alterado. Nós não vamos mudar a história no contexto da história. O que a gente não quer é a orientação por parte atual dos professores sobre o espectro da esquerda, tentando dentro de sala de aula dizer que determinado presidente é muito ruim e determinado presidente é muito bom. Quando você fala de história, você fala de fatos, sendo bons ou ruins. Mas o que a gente busca é fazer com que o debate atual não vá para dentro da sala de aula. E sim, a gente só tem apenas o registro histórico da história política do nosso país. Em apenas 4 meses de mandato, o senhor passou por grandes turbulências dentro da Câmara. Primeiro que o senhor chegou no final do ano passado, então já estava envolvido na questão da nova mesa diretora e agora como corregedor-geral da Casa, uma grande confusão também diante do processo que envolve o vereador afastado Armandinho. Deixa eu só fazer um histórico para quem está nos assistindo. Armandinho Fontoura foi eleito vereador pelo Podemos e em dezembro do ano passado ele foi afastado, aliás, ele foi preso numa operação do Supremo Tribunal Federal e está afastado do mandato desde então. Acontece que o próprio Armandinho também havia sido eleito presidente da Casa. Então, como preso, ele não poderia assumir, teve uma decisão que foi feita uma nova eleição dentro da Casa. Hoje o vereador Leandro Piquet é o presidente da Câmara. E teve essa discussão para a montagem de uma nova chapa. Na verdade, nem uma chapa, uma reconstrução da chapa que já existia. E aí, colocando o Leandro Piquet. Depois disso, tem o vereador está afastado, o vereador está preso, o vereador não vem. Quem é que vai ocupar essa cadeira? Veio Chico Roskin. E agora, o senhor está na condução de um processo muito que você consegue explicar para quem está nos assistindo esse processo? Porque vamos por etapa. Primeiro, existiu ou não existiu uma denúncia para a cassação do vereador Armandinho? Existiu. E essa denúncia ela é falsa. Se ela for confirmada, porque existe também a pessoa que assina a denúncia, Sandro da Rocha, ele disse que ele não assinou, que ele foi enganado. Se ele consegue confirmar essa fraude, se ele consegue provar que existe uma fraude, ainda assim o processo segue? Então, você quer começar pelo Armandinho ou pelo processo inicial? Que nós chegamos no dia 21. Como o senhor achar que faz uma linha mais... especificamente do que aconteceu, vamos falar um pouco até da instituição. Eu tomei posse no dia 21, já com um cenário extremamente conturbado, né? já com 6 dias de prisão já do vereador Armando Fontoura, do qual você disse que já havia sido eleito presidente. O clima da Câmara ficou realmente muito complexo, porque você está na iminência de iniciar um novo exercício e você tem o seu presidente eleito, que eu iria assumir no dia 1º de janeiro, preso. E a gente sabe que tem vários atos que necessitam da presença do presidente. Então, ficou naquele período ali, um período muito ruim, porque é Natal, Réveillon, onde tem feriados, recesso parlamentar. Enfim, foi um processo muito complexo, porque havia necessidade, inclusive, de algo que deveria estar previsto, mas que não tinha previsão legal no regimento interno da Casa, porque até então nunca se havia passado por essa situação. Então, foi um momento assim onde todos tiveram que se unir, ter muita tranquilidade, né, refletir muito. E nesse ponto, nós somos muito bem assistidos pela Procuradoria da Casa, por procuradores bem preparados. E
O que a gente fez? Com muita tranquilidade, com muita transparência, buscando pensar na instituição, nós chegou à conclusão de que a gente aguardou um certo momento, imaginando que pudesse ser algo que pudesse ser transitória, a prisão do vereador, mas com o passar dos dias, fatos novos foram acontecendo, o fato passou a deixar de ser apenas uma prisão política, começou a surgir novos contextos de processos criminais contra o vereador, e a gente começou a perceber que o vereador realmente não iria retornar até o dia 1º. E dia 1º a casa teria que ter uma vida própria. Você tem que ter um presidente, tem que ter um ordenador de despesas, porque você tem pagamento de contratos, você tem assinatura de novos contratos, você tem funcionários chegando na casa, né? Principalmente com o advento da minha posse, que ia montar minha equipe de assessores. E já em 1º de fevereiro nós já teríamos mais 2 outros vereadores que assumiriam com a vitória de seus respectivos titulares da vaga. Então, assim, a casa tinha que ter vida. Então, nós tivemos que nos reunir, fizemos junto com a Procuradoria um parecer que a gente chama de precedente, a qual foi aprovado no plenário da Câmara, para que nós fizéssemos uma eleição, não uma nova eleição de chapa, mas uma eleição de cargos que estavam em vacância. Que era a 3ª secretaria, e o cargo de presidente. E nós optamos, inclusive, fazer de forma separada, justamente diante da emergência que nós tínhamos para ter o ordenador de despesa. Então, inicialmente, fizemos o precedente para a recomposição do presidente, tivemos um consenso de unidade para que o Leandro Piquet fosse o nosso representante, praticamente foi eleito com a sua grande maioria, quase que unânime, não me recordo se todos votaram, mas todo mundo muito bem, acho que só a Camila Valadão que não, se não me falha a memória, mas os demais, e o Davi, que eu acho que se absteve, e não tenho certeza, o Deninho, mas os demais todos votaram no Leandro. E eu só tenho a dizer que assim, acho que foi um movimento acertado, porque se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos um grande problema, porque não tinha uma previsão legal de que o Duda pudesse assumir de forma definitiva. O Duda, na época, que era o vice-presidente, que inclusive continuou como atual vice-presidente. Então, naquele momento, eu acho que foi a decisão mais adequada e mais acertada. E o tempo mostrou que a gente realmente estava certo na escolha também. Acho que o Leandro Piquet tem feito um grande trabalho, com muito equilíbrio na Câmara, dialogando bem com os extremos, né, com a direita, com a esquerda, com o centro, tem dado maior transparência, dialogando sempre com os vereadores, sem nenhum tipo de imposição, as pautas são muito bem discutidas com todos os membros, e que mostra, isso é muito claro, um ambiente saudável dentro da Câmara hoje, em satisfação com a nosso presidente, que tem liderado de uma forma muito democrática e com muita lisura o parlamento. Antes do senhor seguir com a resposta da minha pergunta anterior, eu quero te interromper e te perguntar o seguinte: a prisão do Armandinho, na sua avaliação, foi uma determinação correta do Supremo? Qual a sua opinião? Então, eu posso tecer uma opinião por uma razão muito simples. Eu não tenho conhecimento hoje que todos os processos hoje do Armandinho, ele corre em segredo de justiça. Então, nós sabemos mais ou menos do que se trata superficialmente. E também, não sabendo o que se trata de forma específica, não tendo acesso aos depoimentos, não tendo acesso às provas materiais que foram colhidas em celular, computadores, inclusive na própria residência do vereador, fica a gente numa situação muito desconfortável de fazer qualquer tipo de comentário. Eu acho que é o que eu tenho dito sempre na corregedoria, porque às vezes as pessoas fazem uma avaliação equivocada. Infelizmente, as pessoas levam tudo para o lado sentimental, né, das coisas. E a gente ali precisa atuar como corregedor, como um condutor da lei. E a gente tem seguido exatamente isso. As minhas ações enquanto corregedor, e por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas que bomba que você pegou, que dificuldade. Eu não vejo porque quando você faz a coisa com transparência, seguindo o rito processual, não tem um porquê ter peso, não tem porquê ter dúvida, é só seguir exatamente o que está pedindo. E o que a gente tem feito é isso. Vamos falar, então, do trabalho do corregedor, desse abacaxi, desse que você está descascando. E aí, chegou a denúncia, o senhor acolheu a denúncia feita por um morador de Vitória para o pedido de cassação do vereador Armandinho, correto? Okay. E aí, quando a corregedoria começa a investigar, após ter acolhido a denúncia, começa a investigar, ela esbarra na informação de que a pessoa que assinou disse que não assinou. E aí, aquela pergunta que eu te fiz lá atrás. Isso já está comprovado, foi ele que fez e ele tinha ciência do que estava fazendo. Exatamente, assim. Para mim, isso foi um fato superado.
E agora, mais do que nunca, no último evento que teve, um evento no sentido da ação dele, ele esteve numa delegacia recentemente, onde prestou um depoimento, a qual ele, inclusive, assume realmente que ele é o autor. Apenas ele dá um outro contorno dizendo que ele foi só induzido ao erro, ponto. Mas por quê? Eu sempre agi com muita tranquilidade, tinha convicção de que estava no caminho certo, porque o processo de admissibilidade se dá por 3 situações, né? A primeira é a autoria, que estava muito consolidado. Tinha endereço, lugar certo, CPF da pessoa, o nome completo, assinatura. O segundo é se o que abordava na sua acusação era verídico. E, realmente, quando você pega os processos que são alencados na representação, realmente o vereador Armando Fontoura responde todos esses outros processos. E o terceiro é que se esses eventuais crimes estavam dentro do exercício do mandato do vereador. E todos os processos eram oriundos de 2021 e 2022, ou seja, no período em que realmente o vereador estava no seu mandato, dentro do exercício do seu mandato. Então, acabou, a situação é essa. O que surgiu uma dúvida é porque, como você disse, surge o autor da representação dizendo o seguinte: não, eu não sou autor, eu não assinei nada. E realmente, no primeiro impacto, você toma um susto, porque imaginei que pudesse ter sido alguém criando um estelionato, alguém se passando por ele, alguém querendo tumultuar a situação, querendo até mesmo prejudicar ainda mais o vereador preso. Mas aí a gente começa a perceber no próprio depoimento, que na verdade nem foi um depoimento, né? Não é esse o termo que a gente deve utilizar, porque quando ele se expressou dessa forma, ele inclusive se expressou no dia, no local e da forma equivocada, porque aquela reunião era tão somente para se ter a admissibilidade e em seguida fazer o sorteio do relator do processo. A parte de instrução era posterior, mas de qualquer forma surge alguém lá que usa da palavra mesmo sem ter sido dado, começa a se esbravejar dentro do plenário, e ele fala que não foi ele. Só que nesse vai e vem de falar que não é ele, no mesmo dia ele fala 3 coisas diferentes. Primeiro, que não havia sido ele. Em determinado momento ele fala que ele deu meia assinatura, não sei se você recorda disso, isso inclusive foi publicitado nos jornais da cidade, que eu achei super estranho, não existe meia assinatura. E por último ele fala assim: não, fui eu. Mas ficou aquele imbróglio. Aí quem defende o arquivamento do processo falou que ele não era autor, que ele não tinha assinado. Quem defende que o processo continue falou que ele tinha assinado. Outros falavam que ele tinha sido ameaçado. Outros, enfim, virou um imbróglio. Com isso, não tive outra alternativa a não ser notificá-lo para fazer uma oitiva para a gente entender esse processo. E o processo está caminhando. Está caminhando, foi admitido a relatoria da CAR, que até então não tem esse processo em mãos, porque esse processo realmente tem todos esses entraves que não tem sido fácil estar trabalhando com ele, porque toda hora só surge um fato novo. Na oitiva, esse senhor, o Sandro, ele diz o seguinte: ele realmente assume a autoria, aí, ou seja, qualquer dúvida que pairava sobre a autoria já foi sanada, porque ele já... Mas aí ele faz uma nova acusação, porque ele fala que ele foi induzido ao erro por um assessor de um outro vereador... Que vem a ser o primeiro suplente do Armandinho. Que é o beneficiado com a manutenção do Armandinho ou pela cassação do Armandinho. Então, assim, o que gerou, inclusive, logo em seguida, um novo processo, né, que está lá, que está sendo tramitado, numa fase muito embrionária ainda, a gente não avançou nesse processo. E aí tem um novo processo, que foi uma acusação do segundo suplente, que é o Neno Bahia, que denunciou: olha, essa denúncia contra o Armandinho foi, na verdade, uma manobra do Chico para poder assumir a cadeira. E aí o senhor também admitiu o processo contra ele? Então, admiti, há uma série de questionamentos. Eu costumo dizer o seguinte: a corregedoria de uma casa, seja ela Câmara, Assembleia ou Congresso, eu, como corregedor, eu entendo que a nossa função é você esmiuçar o máximo possível para dar com transparência à sociedade os fatos. Não cabe a mim fazer um julgamento de mérito. De fato, aconteceu uma denúncia formalizada, aonde, ao meu ver, tem os 3 requisitos legais. Tem o autor, tem o vereador que está dentro do exercício do mandato e a qual é acusado sobre essa possível manipulação ou indicação, porque aí, é o que eu estou falando, eu não estou aqui como advogado de defesa e nem de acusação. Eu tenho que ser o para-raio para receber qualquer tipo de denúncia na corregedoria e minimamente ter tranquilidade e ter vontade política de entender o que está acontecendo. Então, assim, houve uma deposição contrária de alguns membros da corregedoria de que esse processo não deveria ser admitido, mas eu acho que pela transparência,
pela responsabilidade que a gente exerce enquanto corregedor, eu acho que não faz mal nenhum você receber uma denúncia, acolher essa denúncia, ouvir as pessoas que precisam ser ouvidas, pedir para que as pessoas apresentem defesas e provas materiais e após essa instrução, você realmente dá um parecer com mais tranquilidade para que você possa mostrar para a sociedade minimamente que você está ali disposto, primeiro, para trabalhar e segundo, ter seriedade e responsabilidade com a transparência dos fatos. E quais os caminhos daqui para frente, né? A Carla Cosa está como relatora do Armandinho, vai ser definida. Neste momento que a gente está gravando entrevistas, ainda não tem o relator da denúncia contra o Chico Roskin. E qual caminho, quanto tempo o senhor acredita que a gente vai ter a definição, se vai ter um segundo suplente assumindo, se a denúncia vai ser arquivada? Esse processo ele demora quanto tempo? Então, sobre o Chico é muito prematuro falar qualquer coisa para não cometer nenhum tipo de injustiça, porque não tem nada, até o presente momento, a gente está apurando, até porque, como você disse, não tem relator, a gente não tem uma previsão dos primeiros passos, eu vou estar definindo isso já nos próximos dias, mas assim, em relação ao Armandinho, as coisas já estão mais avançadas, já tivemos a oitiva, já tem a comprovação dos processos, mas a gente tem algumas coisas que emperram. Por quê? Todos os processos do Armandinho estão correndo em segredo de justiça, o que dificulta muito qualquer tipo de avaliação. Nós tivemos também agora, recente, como foi noticiado, houve a tentativa de notificação para ele, né, de citação, só que ele se recusou. Então, assim, agora nós temos um outro procedimento, né, de se fazer ou por edital ou fazer uma segunda tentativa através do seu advogado. Então, assim, tem todo um imbróglio. Mas se ele não receber, Não vai parar, porque você tem outros mecanismos para você dar como citado, né? Uhum. Só dificulta o trabalho, né? Só torna mais moroso, exatamente. Mas também não é muita coisa. Você ganha 3, 4, 5 dias, uma semana no máximo. Então, a gente está dando seguimento. Não se tem ainda nenhum tipo de entendimento sobre culpa ou inocência. Nós estamos num processo totalmente de colher informação. Então, talvez essa coisa de falar de tempo desse processo, ele é muito complexo, porque nós vamos ter, pode ser que tenhamos alguma dificuldade em ter essas informações que estão em sigilo, porque tem ainda um processo de investigação sendo feito e a gente consegue compreender a justiça nesse sentido, que às vezes dá luz a determinado processo, pode inibir ou dificultar essa investigação, mas de alguma forma a gente vai precisar de ter minimamente algumas informações para poder realmente dar sequência. O relator já foi escolhido, que é a vereadora Carla Cosa, que está aguardando esse desfecho. O advogado do Armandinho ainda não apresentou a defesa, provavelmente em função dessa não citação, dessa não notificação, porque o prazo, ele pode arguir que o prazo só pode correr após isso, mas isso também não vai demorar muito tempo. Acredito que no máximo em 2 semanas nós já tenhamos aí a defesa do Armandinho, e aí esse processo vai ser submetido à Carla. Eu só não sei se a relatora terá os elementos necessários para poder fazer esse julgamento. Se isso for necessário, nós poderemos oficiar a justiça para que tenhamos conhecimento sobre os processos que correm em segredo de justiça, para poder instrumentalizar melhor a relatora e ela poder dar um parecer. Aí ela terá um prazo de 5 dias úteis para formalizar esse parecer e submeter a mim de novo, para que na reunião da corregedoria a gente tome as decisões e dê o prosseguimento do encaminhamento. Mas também tem outros argumentos, outros instrumentos que a gente pode pedir a suspensão do prazo no sentido para instruir melhor o processo, se for necessário. Então, como o senhor falou, fica uma incógnita nessa questão de tempo. É motivo, exatamente. A gente vai caminhando para o final, mas eu quero falar naturalmente de duas situações. Aliás, uma situação que foi uma votação recente e que mexe com a sociedade capixaba, até porque a gente fala de verba pública, de dinheiro que paga o trabalho da sociedade, é o munícipe que paga os vereadores, paga os agentes públicos. E, recentemente, a Câmara aprovou o aumento de vereadores, né, de 15 para 21, e o reajuste de R$ 8.900 para R$ 17.600. A sua posição foi qual? A minha posição é contra de salário, mas também aqui não vou fazer palanque e usar
usar isso contra colegas que pensam diferente. Não, eu quero que o senhor fale do seu pensamento. Meu pensamento, eu sou contra porque a vida pública, o que me levou à vida pública é para prestar serviço à sociedade e à minha cidade. Então, eu tenho esse entendimento. Eu falo, inclusive, não tenho dificuldade nenhuma, falei isso no plenário, no meu discurso, de que a vida pública não é um lugar de se fazer vida. É um lugar da gente deixar o nosso legado para a cidade, né? Se for um deputado, deixar o legado para o seu estado, se for um deputado federal, senador para o seu país. Entendo dessa forma. Mas respeito, é o que eu falo. Eu sou um cara do... Acho que a gente tem que respeitar qualquer posição de quem pensa diferente. Eu, particularmente, penso que votar, legislar para mim mesmo é muito ruim. Essa é a minha compreensão. Mas também respeito quem pensa diferente. Eu jamais irei legislar para me beneficiar. E com relação ao aumento de vereadores? Aí eu sou a favor. Sou a favor por uma razão muito simples. Eu tenho defendido isso. Sei que isso é uma atitude antipática para a sociedade. A sociedade não consegue compreender a estrutura política. A gente que já está há muito tempo nela. E aí eu tenho essa convicção muito antes de ser vereador. Eu costumo dizer que a representatividade é importante para o parlamento. Eu digo que quanto mais parlamentares, porque aí tudo bem que eu associa logo a custo. Aí é uma outra discussão. A diminuição de Estado não se dá pela quantidade da representatividade política. A diminuição do Estado se dá para uma melhor utilização do recurso público, com menos assessores, com maior qualificação, com redução da estrutura física, com regalias, às vezes o auxílio alimentar, auxílio paletó, auxílio combustível. Essas coisas que a gente precisa diminuir para diminuir o custo da máquina. Agora, você dizer que para você enxugar, manter várias regalias e diminuir a representatividade, você só está colaborando para que o núcleo de poder fique na mão de poucos. Então, eu quero democratizar. Eu costumo usar como exemplo, há 20 anos a Câmara de Vitória, ela só tem uma chapa única para presidente. Por quê? Porque não tem número suficiente de vereadores para você fazer um paralelo, ter duas opções. Então, se forma um grupo que domina a Câmara. Ponto. E o que é pior, durante muito tempo a gente assistiu, e aí eu tento parabenizar o prefeito Lourenço Pasolini, que todo o tempo que eu acompanho política, é o único prefeito que não interfere no legislativo. Normalmente, o presidente da Câmara é eleito pelo prefeito da cidade. Então, quando eu defendo uma maior quantidade de vereadores, eu defendo a possibilidade de se ter um contraponto dentro do legislativo, de ter alguém que não concorde que um prefeito, porventura, possa, como foi sempre no passado. Se você observar os últimos presidentes, tirando os 2 mandatos, o presidente da Câmara era do partido do prefeito. Como está agora. Piquet com Pasolini. Mas foi uma opção dos parlamentares. Mas aí é o que eu falo a você. Imagina se tivesse 21, talvez tivesse uma outra opção para ser candidato, que não fosse do partido do prefeito. Então, o que eu costumo dizer? A maior representatividade não significa diretamente um aumento de custo. Nós podemos ter uma representatividade maior com custo reduzido. Ou então a gente está errando na ferida. Nós estamos pensando em número de vereadores, achando que é isso que onera o cofre público e está esquecendo onde que realmente está o ralo do recurso público. Então, eu sou defensor de que, até porque que é uma expressão completamente equivocada que as pessoas têm dito. Todo mundo está falando de aumento de vereador. E eu lembro, no passado muito próximo, recomposição. Primeiro, dentro do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, a Constituição permite que Vitória tenha até 23 vereadores, de acordo com a sua população. Então, do ponto de vista jurídico, nós estamos amparados. Segundo ponto, não tem que se falar em aumento de vereadores, tem que se falar em recomposição de quadro. Vitória, até 2004, tinha 21 vereadores. O que aconteceu que Vitória reduziu para 15? Foi um monopólio de poder. Só que o foco da notícia tem sido para aumento de vereadores e não uma recomposição de algo que, ao meu ver, foi extremamente prejudicial à sociedade. Ou se diminuiu o número de vereadores, evitando que a Câmara tenha divergências, evitando que a Câmara tenha uma segunda opção para o Legislativo, facilitando a vida do Executivo em manipular uma eleição, por exemplo, de presidência de Câmara, para manter um presidente que paute apenas aquilo que um prefeito possa vir, porventura, querer que seja pautado, e aquilo que não seja engavetado, porque o presidente tem essa prerrogativa. Então, como é que eu posso achar isso ruim se eu tenho um mecanismo que eu posso ampliar essa representatividade da cidade, aí eu possa ampliar uma condição de que a gente possa evitar que o parlamento seja manipulado? Então, por isso que eu sou muito convicto, eu sei que isso é muito melindroso falar disso, a sociedade não consegue compreender muito bem isso, mas nós que somos estudiosos da política, que já que temos conhecimento jurídico, temos conhecimento profundo dos bastidores da política, a gente sabe o quanto que é prejudicial você ter uma minoria dentro da Câmara. Nós precisamos ampliar esse parlamento, mas sou extremamente a favor da redução do custo.
Por isso que votei contra o aumento do salário, como irei votar contra qualquer sobrevantagem de alimento de auxílio de alimentação, porque eu acho que lar não é o lugar de se ganhar a vida. Lá é o lugar de dar uma contribuição para a sociedade. Mas equiparando os elementos, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda para saber o que é bom para a sociedade e o que é ruim. Essa equiparação, essa recomposição que o senhor falou, ela realmente pode ser, como o senhor falou, com todo o embasamento jurídico. Porém, como eu comecei e eu vou caminhando para o final do nosso entrevistas, as pessoas torcem o nariz porque, infelizmente, nós temos políticos ou representantes na política e que transformam essa recomposição em, de fato, aumento onerário, porque se a gente não vê resultado, a gente não pode apoiar. Exatamente. Né? Isso eu falei em uma outra entrevista, não nesse tema, falando de outro aspecto, mas também a pergunta veio, e eu falei exatamente isso. Porque ele sabe, mas porque eu falei da representatividade, dando como exemplo o centro da cidade, que é o centro da capital, que não tem um vereador do centro. Aí, obviamente que o vereador é da cidade, mas eu costumo dizer, aí é que eu falo do conhecimento político. A gente sabe que o vereador é da cidade, mas nos temas difusos, ou seja, da lei de legislar, de fiscalizar. Mas quando a gente fala de geopolítica, a tendência natural é que o vereador represente a sua geopolítica, a sua representatividade, onde ele mora, o contorno, a comunidade. Isso é a prática. Então, o que acontece? Você tem um bairro que é o centro da capital de um estado, não tem um representante. Você tem um bairro como Mata da Praia, super populoso, importante, sobre o espectro econômico da cidade, e não tem um representante. Aí o jornalista me perguntou, mas se houvesse uma demanda da sociedade, talvez não seria melhor? Eu falei, nunca que a sociedade vai demandar, exatamente por esse aspecto, desse pensamento que você acabou de dizer. A gente só solicita aquilo que a gente entende que é bom para a gente. E, infelizmente, hoje, os maus exemplos da política fazem com que a sociedade pense que quanto mais político, pior. Mas a gente precisa entender também que aqueles políticos que lá estão, eles são escolhidos pela sociedade. Ou talvez aí é você transferir a responsabilidade para algo que você escolheu e dizer que não vale a pena tê-los. Ou será que a sociedade tem que ter mais maturidade política, acompanhar o desempenho parlamentar de cada um, inclusive daqueles que ele votam, e realmente reconduzir para o parlamento aqueles que de fato trabalham para a cidade? Então, é muito simples. Mais ou menos você querer discutir aqui o seguinte, eu preciso ter mais... eu não posso ter mais funcionários na minha empresa para ampliar a minha produção, porque eu tenho péssimos exemplos de funcionários. Não, então você tira o péssimo exemplo de funcionário, demite, bota bons funcionários. Se você tiver uma perspectiva de crescimento da sua empresa, você contratar um contingente maior para você produzir mais e entrar mais forte no mercado. A política não é diferente. Essa logística dessa prática da iniciativa privada tem que ser colocada também na iniciativa pública. E a gente começar a realmente ter qualidade no serviço público. E se começar pelos bons políticos. Então, assim, é muito fácil pedir menos porque nós temos ruim. Não, vamos botar gente boa e vamos diminuir o tamanho da máquina, vamos diminuir o tamanho do Estado, reduzindo custos, regalias, parar com essas emendas parlamentares, que, ao meu ver, por exemplo, eu acho que também não é interessante, como tem na Assembleia, como tem no Congresso. A gente percebe todos os dias no noticiário o governo, o executivo alterando mudanças dentro do parlamento com dispositivos de emenda. Essas coisas que a gente precisa começar a ajustar. Então, o vereador fiscaliza o trabalho do prefeito e a população precisa fiscalizar o trabalho dos vereadores, que são os representantes mais próximos da comunidade. Exato. Vereador Leonardo Monjardim, eu te agradeço, a gente vai caminhando para o final, te agradeço muito por ter vindo, por ter tido essa conversa conosco. Eu agradeço a você que ficou até aqui e volto a dizer, como eu comecei, eu vou encerrar. Não vamos torcer o nariz, vamos acompanhar e vamos fiscalizar. É pelo bem da nossa sociedade, de cada um de nós. Eu te agradeço e até a próxima Entrevistas.